Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante, que é sobre o coordenador pedagógico. Então, dependendo do lugar, né, dependendo do estado, dependendo da escola, né, pública ou particular, pode ser que essa pessoa receba um nome diferente. Hoje, no estado de São Paulo, que é onde eu sou inserida, na escola pública, ele tem um nome de coordenador de gestão pedagógica, né, o antigo coordenador pedagógico. Pode ser que ele tenha outro nome, né? Supervisor de ensino, né? Eu trabalhei uma vez numa escola em Minas Gerais que o nome era supervisor de ensino, que era o coordenador pedagógico. Supervisor de ensino, para quem está no estado de São Paulo, é outra pessoa, né? Que vem, lida direto com o diretor. Mas enfim, o coordenador pedagógico é aquela pessoa que a função é sintetizar as informações que vêm da diretoria de ensino. Então, você tem lá a diretoria de ensino, delegacia de ensino, dependendo do lugar. Você tem lá esse órgão, ele vai receber as informações da Secretaria de Educação, pegar essas informações, passar para a escola, as informações pedagógicas, né? Vai passar essas informações para a escola. Quem recebe essas informações? O coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico, ele tem que pegar essas informações, ele tem que olhar para elas, né? Então se liga agora, em coordenador, que agora é com você. Ele tem que olhar para elas e ele tem que ver quais dessas informações vão ser adequadas para ele, para a escola dele, para os professores, para os alunos, para todo mundo. Dentro do cenário da escola. Um bom coordenador não é aquele que pega a informação e passa, é aquele que pega a informação, analisa essa informação e aí sim passa essa informação. Não adianta ele simplesmente pegar a informação do jeito que ele recebeu e passar para os professores e falar assim, eu quero que faça isso. Isso não é coordenação pedagógica, isso é ditadura, isso é outro nome, não é coordenação. A coordenação pedagógica ela é feita de um olhar do coordenador para com a escola, para o corpo docente, de uma maneira que ela seja prática, mas que ela também seja de união. Então, o coordenador, se é aquela pessoa ditatorial, que você tem medo de falar com o coordenador, que ele vai ficar só mandando. Não, gente, isso não é coordenação pedagógica, isso nem cabe mais no século XXI. Aquela pessoa que pratica assédio moral, né, em cima dos professores. É claro que a gente tem que entender que o coordenador também ele tem metas para alcançar. E por mais que a gente fale, a gente está na educação pública, isso é um absurdo. Eu também acho que certas coisas é um absurdo. Mas é o sistema que nós estamos inseridos. Então, nós temos que aprender a lidar com esse sistema para que a gente sofra menos. O coordenador é uma pessoa que ele tem que aprender a lidar com o sistema. E a função do coordenador não é uma função muito simples, né? Por quê? Porque ele tem que lidar direto com professores. E lidar direto com professores não é uma função muito simples. Eu, enquanto estive na coordenação, pude comprovar isso na prática. O ponto que eu quero abordar aqui. Eu quero abordar aqui o ponto de como o coordenador vai fazer certas coisas. Então, vai ser uma série de vídeos com uma série de documentos, né? Analisando uma série de documentos que o coordenador tem que olhar e como que ele pode fazer isso. Então, vamos lá. O primeiro grande documento. O documento mais importante, o documento mais temido de 10, né, professores, 10 o temem. É o plano de aula. Depois eu vou fazer um vídeo falando do plano de aula voltado para o professor. Aí eu vou mostrar um modelo de plano de aula que a gente executa na nossa escola, que ele, com o caminhar, ele foi se desenvolvendo, né? Os professores foram entendendo. Ainda há um caminho de aperfeiçoamento, porque nós estamos em eterna mudança, né? Mas a gente tem que chegar num consenso aí de um plano de aula. Então, assim, o que o coordenador deve olhar no plano de aula? Como que o coordenador deve olhar esse plano de aula? O plano de aula é o lugar que o coordenador vai massacrar o professor? O coordenador ele tá contra o professor e é no plano de aula que ele vai se vingar. Não, nada disso. Essa não é a postura de nenhum profissional que está na educação, seja ele coordenador, seja ele professor com um aluno, seja ele o diretor, seja ele o vice-diretor, o supervisor, o dirigente regional. Quando nós estamos inseridos na educação, nós não podemos ter esse pensamento retrógrado, esse pensamento que as pessoas elas têm que ter medo da gente.
né? Quando você está exercendo uma função administrativa ou de coordenação pedagógica. Não é assim que funciona, não é assim que as coisas têm que funcionar. Uma gestão precisa ser uma gestão participativa, onde as pessoas elas consigam falar. É claro que a gente tem aí pessoas e pessoas. Quando a gente lida com pessoas, a gente está lidando com um mar de características, né? De caráteres, enfim. Do mesmo jeito que existem pessoas com falta de caráter, em grandes corporações ou até em pequenas empresas, existem pessoas com falta de caráter na educação, tanto em cargos de gestão quanto na sala de aula. Eu fico muito chateada, né, de ver muitas críticas a gestores. Eu sei que existem muitos gestores que não deveriam estar ali, mas existem muitos professores também que não deveriam estar ali, né? Enfim. E o plano de aula pode ser, assim, um dificultador na relação professor-coordenador. Porque, às vezes, o coordenador, ele não sabe o que ele tem que olhar. Ele não sabe como que ele tem que avaliar. Ele fica ali caçando coisinha que ele não deveria. Ele fica ali olhando coisinha que é irrelevante para a prática em sala de aula. Então, hoje eu vou falar sobre o que o coordenador tem que olhar. Então, vamos lá. A primeira coisa, o professor identificou certinho qual é a turma, qual é a matéria, a data, porque eu vou dar o exemplo da minha escola, tá? Nossos planos de aula são feitos de 15 em 15 dias. Então tem matérias, são feitos para 15 dias, né? Então tem matérias que são 2 aulas na semana. Então quantas aulas você vai colocar no plano de aula? 4, 2 numa semana, 2 na outra, você já tem que fazer outro plano de aula. Então o que o coordenador tem que avaliar que o professor colocou? As datas. Colocou as datas corretas? Identificou as salas que ele vai fazer isso? Porque às vezes ele coloca ali, por exemplo, o primeiro A e o primeiro B no mesmo documento. Só que o primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, tem um rendimento. Você vai conseguir passar aquela matéria, a galera vai entender, você vai conseguir avançar na primeira série B do ensino médio? Não. Então o professor tem que começar a avaliar isso. E o coordenador também tem que avaliar isso. Então vamos lá. O professor identificou a sala, identificou as datas, identificou a turma, beleza, ok. Próximo passo. Ele colocou a quantidade de aulas que ele vai ficar em cada assunto, então ele vai tratar do assunto X. Quanto tempo ele vai ficar no assunto X? O assunto X é extenso, então tem a parte teórica, depois tem a parte de resolução de exercício, depois tem a parte da correção de exercícios, depois tem a parte da devolutiva, depois tem uma avaliação que ele pode fazer através de uma atividade, enfim. Esses passos foram seguidos? Por exemplo, o professor ele pode ficar 2 semanas no mesmo assunto? Claro que sim, ele sabe como que é a aula dele, mas ele soube descrever, coordenador, o que ele quer, o que ele está tentando alcançar, e é isso que você tem que avaliar. O professor ele não pode colocar assim, atividade 1, atividade 2, atividade 3, recuperação, avaliação, atividade 1 de quê, 2 de quê, 3 de quê, avaliação do quê, recuperação do quê, entendeu? Então assim, é isso que você precisa avaliar, coordenador, é isso que você precisa demonstrar para o seu professor. Qual que é o passo a passo desse plano de aula? O que ele está buscando? Onde ele quer chegar? E você, coordenador, que às vezes não é da área, entendeu onde ele quer chegar? Às vezes a sua formação não tem nada a ver com a formação daquele professor. Só que você olhou ali aquele plano de aula e você conseguiu perceber que ele vai sair do ponto A, vai chegar no ponto B através desse caminho. E se ele não conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B através desse caminho, no próximo plano de aula ele vai retomar talvez o mesmo assunto, mas ele deixou claro. E é isso que você precisa olhar. Essa é a parte mais importante do plano de aula. Onde o professor está, onde ele quer chegar e o como ele quer fazer isso. E você, coordenador, tem que olhar esse tipo de coisa e entender, né, visualizar esse passo a passo do professor. É isso que um bom coordenador consegue olhar num plano de aula. É isso que o coordenador consegue verificar num plano de aula. E aí, como que o professor fez como que ele entendeu, né? Como que ele percebeu ali que a turma conseguiu alcançar aquele objetivo? Através de atividades, através aí, inúmeras atividades. Mas aí o professor descrever essa atividade de uma maneira sucinta, não precisa escrever um livro. Mas escrever foi feito, será realizado, né? Porque no futuro será realizado
uma avaliação, assim, 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 será proposto, né, para que seja feita uma demonstração através de aulas de laboratório, será proposto, não sei o que, entendeu? Então, você conseguia enxergar o passo a passo, o início, o meio e o fim da aula, daquela matéria, daquele conteúdo, daquela habilidade que foi trabalhada. A habilidade. Você, coordenador, tem que conseguir entender qual que é a habilidade descrita. E aí, a habilidade, você vai seguir basicamente o currículo do seu estado ou a BNCC. Na teoria, os dois eles estão alinhados, né? O currículo do estado com a BNCC, que é a Base Comum Nacional, né? Eles têm que estar alinhados, mas pode ser que a sua escola adote só a BNCC. Se adotar a BNCC, tá tudo bem. Se adotar o currículo não pode fugir da BNCC, porque ela é nosso documento norteador, certo? Aí vou deixar as críticas da BNCC para um outro vídeo, mas ela é o documento norteador. Então, é importante que o professor consiga, que o coordenador consiga visualizar qual foi a habilidade que o professor usou ali. Porque às vezes o professor tem as vozes na cabeça dele e aí quer colocar um negócio que você fica assim, gente, mas de onde será que ele tirou esse negócio? De onde será que veio isso? Então, você conseguir identificar ali a habilidade, a descrição daquela habilidade, não só um número, né? Porque às vezes vem e coloca só um número e tal, mas descrever a habilidade. Você conseguir identificar isso. Ah, mas se tiver alguma coisa errada, e esse é o ponto. Se tiver alguma coisa errada, você precisa falar para esse professor que tem alguma coisa errada. Qual que é a maneira de você falar? Na frente de todo mundo, ali na hora do ATPC, HTPC, né, dependendo do lugar, é ali que você vai conversar com esse professor? Não, né? Porque pode ser que seja um erro só dele, então você conversa pontualmente com ele. Pode ser que seja um erro de todos, então você pode perceber ali, na hora que você está avaliando os planos, que é um erro coletivo. Todo mundo está errando no mesmo lugar. E se for um erro coletivo, você leva esse erro para a reunião de professores, a reunião pedagógica de professores. Aí semanal, quinzenal, mensal, cada lugar é um lugar. Leva esse erro, explana, né, sobre esse erro. Não precisa contar quem foram as pessoas que errou, porque isso não é ético. Mas você falar, olha pessoal, eu percebi, analisando os planos de vocês, que tem alguns errinhos ali que foram erros coletivos em mais de tantos planos. Então eu vou dar uma esclarecida aqui, vou colocar um exemplo, vou colocar até um comparativo certo com o errado, sem identificar a pessoa, claro. E aí a gente vai discutir sobre para que a gente consiga chegar num ponto comum entre todos, para que a gente consiga que todo mundo faça do mesmo jeito e como deve ser feito pelo documento norteador que temos. É assim, coordenador, que você faz as correções que precisam ser feitas. Se o erro é pontual, é só daquele professor, você chama ele num momento ali, até no momento de ATPC, HTPC, né, reunião de professores, terminou aquela parte coletiva, chama o professor de lado, num canto, fala assim, eu preciso falar com você rapidinho e tal. Vai lá, mostra pra ele, fala pra ele com jeito, com carinho, sem ser agressivo, sem ser impositivo. Demonstra o que você quer, né, de acordo com o documento. Não tira também das vozes da sua cabeça. Mostra pra ele de onde que você tá tirando isso, certo? Beleza. E aí, se for um erro coletivo, você pega esse erro coletivo e transforma numa formação para essa reunião de professores. Mas qual que é a mensagem principal que eu quero deixar nesse vídeo aqui? Como eu devo olhar o plano de aula? Você tem que olhar o plano de aula da maneira que você consiga entender na teoria como essa aula será aplicada na prática. Porque o plano de aula nada mais é do que a teoria da aula que será aplicada na prática. Se você, coordenador, conseguir olhar, ler aquele plano, interpretar aquele plano de uma maneira que você conseguiu visualizar essa aula, o plano tá ok. Por mais que você não seja da área, por mais que você ficou em dúvida de uma colocação ou outra e tal, mas em dúvida porque você não conhece aquilo e você vai buscar. Agora, quando você olha um plano de aula, você fala assim, nossa mãe, o que esse moço vai dar? Não tô entendendo de onde que ele quer partir, onde que ele quer chegar, qual que é o objetivo. Isso não é um plano de aula bem feito. E aí você aponta todos esses erros, esses desvios, chama esse professor, mostra para ele. Se você achar que deve ser uma colocação coletiva sem identificar o professor,
identifica o erro, mas não identifica o professor para não constranger ele diante do grupo, faça isso, faça uma formação sobre isso. E toda vez que você for dar uma devolutiva, ampare-se em estudos, em teóricos que já falaram sobre esse assunto. A gente às vezes tem um pouco de preconceito, né, com essas pessoas, com os teóricos, né, sobre educação, que falam, mas eles não estão na sala de aula e tal. Mas eles têm uma visão de sala de aula e de educação. É claro que a gente tem que também perceber as coisas, mas eles têm uma visão que pode ajudar. Uma visão que muitas vezes pode trazer um esclarecimento, uma abertura, certo? Então, o coordenador tenha sempre esse cuidado no trato com o professor, esse cuidado na devolutiva, esse cuidado na maneira de lidar com o professor. E o professor, ele também tem que ter esse cuidado, essa boa educação de lidar com o coordenador. Eu não gosto muito de colocar esse termo de ser o coordenador como superior do, né, no caso hierárquico, né, do professor. Eu acredito mais numa parceria. Eu gosto de construir parcerias, né? Agora eu não estou mais na coordenação pedagógica, estou na vice-direção e eu tento, não lido mais com o pedagógico diretamente, mas assim, na vice-direção eu lido muito mais com pessoas, né? Então eu tento construir essa relação aí com pessoas, que é difícil também. Mas a gente tem que seguir aí para uma gestão escolar fluida, orgânica, agradável, né? O professor não pode ter a síndrome do Fantástico, né? Ouvir uma musiquinha do Fantástico no domingo à noite já começa a passar mal na segunda de manhã. Não é assim que funciona. Então, o coordenador, ele precisa se sentir, o professor precisa se sentir acolhido e o coordenador precisa fazer esse acolhimento de uma maneira agradável, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é isso. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Se inscreve no canal, deixa um like se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, manda para as pessoas, para os seus coordenadores, para dar aquela diquinha para eles, sabe? Aquele coordenador que precisa melhorar um pouquinho, manda esse vídeo para ele. Os próximos vídeos aí eu vou trazer sobre planos de aula, sobre organização, tanto por coordenador quanto por professor. Vou trazer a visão de vice-diretor, a visão de diretora, que eu já fui diretora por um tempo, por quase 2 anos. Vou trazer toda essa visão aí. A gente vai conversando sobre metas, sobre métricas, sobre ideias, sobre sala de aula, como fazer, sobre gestão, como que a gente pode trabalhar essa gestão e tudo isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom nesse novo ambiente, certinho? Por favor, me deem um feedback, me avaliem aí. Eu agradeço a atenção e até mais.